Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o Dia da Mulher, né? Então estamos fazendo aqui um vídeo especial, tá, para o Dia da Mulher com 10 dicas bacanas aqui de excelentes escritoras mulheres, tá? Então tem romance, filosofia, poesia, muita coisa bacana que eu vou trazer para vocês aqui enquanto eu sigo aturando os crimes dessa gente medíocre, baixo nível, patética, essa gentinha que não vale um centavo. Mas enfim, então vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tá? E desde já aí, parabéns às mulheres aí pelo dia de hoje. E dicas aqui, né, de vários livros interessantes que você pode comprar, né? Ou, né, quem não for mulher aí pode dar de presente para namorada, para mãe, para irmã, enfim, tá? Então dicas muito legais aqui que a gente vai fazer nesse vídeo de hoje, tá? Antes, deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, Do Outro Lado de Cá, tá? Que segue aqui, né, a sabotagem desses animais. Eu não consigo vender o livro, mantenho aqui civilizadamente usar para vocês, porque eu sou diferente desses animaizinhos, né, dessa gentinha fedorenta, covarde e patética. Beleza, pessoal? Então tá aqui, segue aí a dica do meu livro e o zap tem na descrição aí embaixo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui, tá? São 10 livros, tá? Tem escritoras brasileiras e algumas também de fora, tá bom? Então a primeira dica é esse livro aqui, 7 Vidas, 7 Contos Mínimos de Gatos, da Heloísa Seixas, tá? Aqui vocês vão encontrar vários contos curtos falando sobre os gatos, né? Sobre características dos gatos, essas ideias que já são aí bastante conhecidas sobre os gatos, a questão das 7 vidas, né? Enfim, e a agilidade dos gatos, uma série de outras coisas interessantes aqui que ela vai trabalhando nesses contos desse livro aqui, tá? Então aqui tá só o textinho aqui da contracapa para vocês. Elegância, volúpia, languidez, harmonia, elasticidade, beleza, mistério e sensibilidade. São essas as características dos gatos de Heloísa Seixas nessas 7 histórias. Mas ao lê-las você descobrirá que se aplicam também ao inconfundível estilo da autora, tá? Então o livro é muito legal. E ao mesmo tempo, o livro traz também ilustrações, tá? Tem várias ilustrações aqui, tá? Não são só os contos, certo? Então tem várias coisas bacanas aqui, tá vendo? Tem ilustrações aqui e além disso vocês vão encontrar os contos. E as ilustrações são do Irã do Espírito Santo, tá? Beleza, pessoal? Então essa é a primeira dica aí, são contos da Heloísa Seixas. O livro inclusive é curto, ele tem, deixa eu ver aqui, ele tem menos de 70 páginas, tá? Então, e além disso tem as páginas de ilustrações também, diminui, né, o número de páginas de texto, tá? Então vale muito a pena vocês acessar esse livro aí que é muito legal, tá bom? Vamos lá, pessoal. A segunda dica é esse livro aqui da Yu Xuanji, que é uma poeta da China do século IX, tá? Então tem vários poemas interessantes aqui e essa edição, ela é uma edição bilíngue, então tem os poemas em chinês e os poemas em português, e essa tradução foi feita pelo Instituto Confúcio, tá? Da USP, né? Da Unesp, tá? Instituto Confúcio da Unesp, que é a Universidade do Estado de São Paulo. Então foi feita essa tradução muito bacana e tem também uma introdução, tá? Que apresenta, né, a autora e um pouco da dinastia também, que é a dinastia Tang, tá? Que é essa dinastia que foi ali do século IX, século X, certo? E aí tá aqui assinada, deixa eu ver aqui, a introdução, deixa eu ver quem é que assina aqui, eu acho que são os próprios tradutores, né? Que são o Ricardo Primo Portugal e o Tan Chao, isso aí, tá? São os dois tradutores do livro. E eles já apresentam também ali uma introdução explicando não só o estilo da autora, o estilo da própria poesia chinesa, mas também aspectos culturais da época e, enfim, diferenças ali daquela época para a China atual e tal. Então tem muita coisa bacana aqui nesse livro, tá? Quem gosta de poesia e quem gosta de história também, vale a pena acessar esse livro aí, que é o livro da Yu Xuanji, tá? E dessa mesma coleção aqui tem um outro livro também que eles fizeram, que eles traduziram, que eu tenho aqui, já li também, que são, enfim, dezenas de autores, de poetas daquela época, e
também trazem alguns dela nesse outro livro, tá? E outros autores também, tá? Então vale muito a pena aí, enfim, né? Para você ler ou para você presentear aí as pessoas que você gosta, certo? Esse trabalho aqui da Yu Xuanji, tá bom, pessoal? Essa é a segunda dica de hoje aí. Vamos ver aqui, a terceira dica é esse livro aqui de poemas da Viviane Mosé, que é o Desato, tá? Que é muito bom também, que é muito interessante. A Viviane Mosé é filósofa, mas também aqui está exercitando a poesia, está produzindo poesia de qualidade, tá? Tem muita coisa bacana nesse livro aqui também. E ela nasceu no Espírito Santo, né? E vive no Rio de Janeiro desde 1992. Ela é mestre e doutora em filosofia pela UFRJ. Tá? E ela também tem inserções aí, né, na mídia, também tem no YouTube, aí tem canal dela também. Então vale a pena vocês acessarem aí tem vários vídeos com ela, né, no YouTube. Vale a pena vocês acessarem para conhecer um pouco aí das ideias dela também e da poesia dela também, que é muito boa, tá? Enfim, né, tem vários poemas interessantes aqui e os poemas não têm título, tá? Vão direto, né? E tem muita coisa legal. Enfim, separei algumas coisas aqui. E ela fala de aspectos do cotidiano, tá? E da vida urbana também. Enfim, tem muita coisa interessante aqui nesse livro da Viviane Mosé. E vale a pena você acessar aí também para poder entrar em contato com a produção da autora, tá bom? O livro é da editora Record, tá bom? Deixa eu ver até aqui o ano, né, para poder atualizar vocês. O livro é de 1997, tá? Então já é um livro já é antigo dela, mas muito bom, vale muito a pena, tá? Vocês acessarem, beleza? Então, pessoal, o quarto livro, a nossa quarta dica aqui, né, do Dia da Mulher é Agatha Christie. Tá aqui o Morte no Nilo, esse é um romance policial, né? A história se passa num navio. Tá? E já foi filmado, inclusive, já virou filme, né? já foi para o cinema, inclusive me parece que 2 vezes, tá? Eu acho que esse livro já virou filme 2 vezes, adaptação para o cinema, também um dos grandes clássicos da Agatha Christie, tá? Então aqui, só para ler rapidinho para vocês aqui, né, o resumo da obra. A parte principal deste romance desenvolve-se a bordo de um barco que navega pelas águas do Nilo, em cujas margens se levantam ruínas milenárias, restos de uma civilização dedicada ao culto dos mortos. E lá, nesse ambiente fúnebre, uma deslumbrante garota que tinha tudo, juventude, beleza, riqueza e felicidade, perde tudo num repente ao ser assassinada na sua cabine. O assassinato foi cuidadosamente planejado para que seja impossível descobrir o assassino, quem teve a má sorte de que Hercule Poirot estivesse de férias no Egito, né? O Poirot, grande personagem aí da Agatha Christie, e pudesse investigar seu crime. Aliás, os seus crimes, porque há mais de um, com uma maior atenção do que se tinha empregado em cometê-los. Para aumentar a intriga e o suspense, sabemos que entre os passageiros do Karnak, que é o navio, né, se encontra um famoso assassino profissional que é perseguido pelo Coronel Race, amigo de Poirot, e sagaz agente do serviço secreto inglês, que é Scotland Yard, né? Então, enfim, tá uma história muito interessante, um dos melhores livros aí da Agatha Christie. E eu já fiz vários vídeos aqui sobre a Agatha Christie, falando também sobre outros romances dela e tal. Já li mais de 40 livros dela, então vale muito a pena. Esse aqui é um dos melhores, tá? E foi filmado aí também para o cinema. Então vale muito a pena aí como dica, tá? Para o Dia da Mulher. Beleza, pessoal? Então essa é a quarta dica de hoje aí. A quinta dica é esse livro aqui da Sophie Hannah, tá? Aqui está escrito Agatha Christie, né? Mas na verdade a Sophie Hannah é uma autora contemporânea, tá viva, está produzindo, e ela ganhou os direitos, negociou lá os direitos com os herdeiros da Agatha Christie para poder escrever novas aventuras do Hercule Poirot, que é esse personagem, né, o mais famoso aí da Agatha Christie. Então esse romance aqui é um dos produtos aí, né, dessa parceria dela com os herdeiros da Agatha Christie com o próprio Poirot, tá? Então tá aqui Os Crimes do Monograma, que é uma história aí eu já li também muito interessante, e realmente ela consegue ali trazer várias características do Poirot, ela consegue reproduzir ali de maneira bem bacana, bem próxima mesmo do que é o personagem, com algumas variações que também são interessantes porque são ali, enfim, o estilo dela, né, desenhado também nas entrelinhas ali da história, tá?
Então, muito interessante aí também os crimes do monograma, tá? Aqui o novo mistério do detetive Poirot, tá? E na verdade esse aqui não é o único, né? Ela já escreveu outros aí, também apresentando o Poirot em outras aventuras também, tá? Então, enfim, só para ler aqui para vocês, tá aqui, né, alguns comentários sobre essa parceria nova, né? Tá aqui o Gillian Flynn, a Gillian Flynn, né, que é a autora premiada de literatura. Ela diz: nós, fãs da Agatha Christie, lemos suas histórias e particularmente os romances do Poirot, porque os mistérios são sempre charmosos, engenhosos, sombrios e excêntricos, além de muito envolventes. Sophie Hannah tinha um desafio imenso de reviver o amado Poirot, mas respondeu à altura colocando suas células cinzentas para trabalhar. Fiquei encantada em ver o detetive belga em excelentes mãos. Ler os crimes do monograma foi como retornar a um lar há muito tempo perdido. E é um pouco isso realmente, né? Ainda que pouca gente lê todos os livros da Agatha Christie, porque são 80 e poucos livros, né? Mas mesmo assim, quem consegue ler todos, e aí você já tem novas aventuras aqui também, legal pra caramba aí também. E segue essa dica aí, tá? Pra vocês. Mais uma autora bacana aí, né? Uma mulher, uma escritora, né? De qualidade, produzindo coisas muito legais. E com essa curiosidade aqui, além, né, que é essa lógica do personagem de uma autora que vira personagem de outra e que vai se ampliando aí também na produção da literatura mundial, tá? Então a Agatha Christie é uma das figuras mais conhecidas e emblemáticas da literatura, é a mulher que mais vendeu livros na história, né? E só perde para o Shakespeare e para a Bíblia, né? Agora, se a gente considera que a Bíblia é mais um livro de religião, ainda que tenha a sua parte literária, na verdade é o Shakespeare em primeiro e a Agatha Christie em segundo, né? Então, enfim, é uma autora muito importante para a gente acessar também, certo? E é a nossa quinta dica de hoje. Bom, pessoal, então vamos lá, ver o tempo aqui. Nossa sexta dica, tá? Elogio da Mentira, grande romance da Patrícia Mello, escritora brasileira, tá? E nesse romance ela faz uma sátira, né, dos livros de autoajuda, uma sátira da imprensa, uma sátira de uma série de coisas interessantes, dos best-sellers também, né, que são esses livros que são feitos para vender muito. Então é a história de um cara que ele é contratado para poder produzir livros, né, de best-seller e tal, esses livros comerciais que são feitos ali mamão com açúcar para poder vender muito, né? E ela vai aos pouquinhos satirizando essa história. Tem uma questão ligada a Veneno de Cobra também. O livro é muito interessante e, enfim, é um romance aí muito bacana. É o melhor livro dela que eu li. Eu já li uns 3 ou 4 livros dela e esse aqui é o melhor, tá? É o que eu mais gostei. Elogio da Mentira, tá? E aí diz aqui, né? Isso aqui é um resumo, né? É um diálogo, um pedaço de um diálogo do livro e que resume bem quais são as ideias que se conectam com essa produção de baixo nível, né, vamos dizer assim. Quem quer saber de culpa e arrependimento? Queremos ação, sangue, violência. Você já escreveu 14 livros e ainda não aprendeu? Não leu as regras do Vandini? Estão pregadas no nosso mural, as regras do Vandini. Um romance policial precisa de um cadáver e quanto mais morto ele estiver, melhor. E não pode ser um cadáver qualquer. Como vamos despertar o sentimento de vingança nos leitores? Matando uma velha sarnenta indesejável. Se uma velha dessas morre, o povo aplaude. Então, quer dizer, essa coisa de baixo nível que é justamente a lógica, né, dos livros de best-seller, salvo as exceções de praxe aí, né? E essa questão toda é muito bem satirizada aqui pela Patrícia Mello na nossa sexta dica de hoje, tá? Que é o Elogio da Mentira. Beleza, pessoal? Vamos lá. Sétima dica, Literatura Ontem, Hoje, Amanhã, da Marisa Lajolo, tá? Que é uma pesquisadora também brasileira e que fala aqui sobre literatura, certo? E fala sobre literatura, não só literatura tradicional, né? Os gêneros literários, a história da literatura, os movimentos e tudo mais, mas também as modificações que foram acontecendo ao longo do tempo, os gêneros novos, o intertexto, as conexões entre gêneros literários, a produção que sai dos livros e que vai para a internet, vai para a rua e etc e tal, tá? Tudo isso, evidentemente, com respeito ao outro, né? Coisa que muita gentinha patética não tem, mas enfim, ela apresenta aqui essa produção aí que a gente tem muito rica, né, no mundo contemporâneo, de uma literatura que é feita na internet, que é feita também até mesmo na rua, né?
e nos espaços públicos e tudo mais, tá? E sempre com qualidade. Então, esse livro aqui da editora da Unesp também, a mesma editora do livro da Yu Xuanji, tá? E aqui tem vários temas interessantes que ela aborda, tá? Vamos ver aqui, ó. Tem a questão, né, da definição do conceito de literatura, tá? Que é uma discussão muito interessante também. Enfim, o que mais, né? Os bastidores dessa produção, a relação entre a linguagem, né, a língua, ou seja, né, a nossa própria língua materna e as línguas de maneira geral com a produção literária, o quanto que a literatura altera as línguas e vice-versa, tá? Porque também tem uma questão que é muito comum de se discutir, que é a conexão entre a linguagem erudita e a linguagem popular, tá? Enfim, literatura fantástica, tá? Que mais? As conexões com a história, né? Grécia, Roma e tudo mais. O que mais, pessoal? Os movimentos, né? Movimento barroco e classicismo e etc. Enfim, o que mais aqui? Fala do parnasianismo, do simbolismo, certo? E também da produção anônima, que muitas vezes não chega, né, nos prêmios e na produção ali mais fixa, né, dos meios mais poderosos, mas que está aí, enfim, funcionando independente disso, tá? Então, muito legal também o livro da Marisa Lajô, vale a dica aí, tá? É o 7º livro de hoje. Vamos ver o tempo aqui. O nosso 8º livro de hoje é esse livro aqui que eu já falei dele algumas vezes também, Como Ver um Filme, da Ana Maria Baiana, tá? Muito bacana também, um dos livros mais interessantes que eu li também. E ela fala das etapas de produção do filme e fala também do sentido também que as diferenças de gênero, por exemplo, carregam. Então ela vai falar também dos filmes de aventura, vai falar do suspense, vai falar da comédia e enfim, dos filmes de drama, e o quanto que isso tudo está calcado em uma série de componentes simbólicos, né, que representam ali as diferenças entre os gêneros, tá? E ao mesmo tempo vai falar bastante também do Aristóteles, da poética do Aristóteles, que ela usa para poder refletir vários pontos, né, da obra, tá? Então, vamos ver aqui, né? Tá aqui, ó, os tempos românticos de uma ideia na cabeça e uma câmera na mão se foram. É claro que existe toda uma produção cinematográfica que pode se ater a esse princípio, assim como existe toda uma outra produção audiovisual cujo destino são galerias, museus e salas especiais. Mas não é de nenhuma das duas que falamos aqui. Falamos daquela que chega ao cinema da sua cidade, à sua locadora ou à sua TV. E para essa, o contorcionismo entre criatividade e responsabilidade fiscal é o que está na base, na raiz. É a tensão entre dois polos que podem se aniquilar mutuamente ou gerar maravilhas. Quer dizer, esse contorcionismo entre criatividade e responsabilidade fiscal, que ela brinca, né, com o termo responsabilidade fiscal, é tentar fazer filmes que sejam criativos e rentáveis ao mesmo tempo. Agora, ela vai falar também aqui de vários filmes que são considerados cult, considerados, né, enfim, filmes de arte e tal, de diretores que não são exatamente comerciais, né? Godard, enfim, né, o Antonioni, vai falar de vários filmes, de vários diretores aqui que também são, que produzem coisas para além do mercado, tá? E, bom, e aí, pessoal, só para finalizar, ela fala também aqui, né, ela divide os estilos, né, como eu falei, o drama, a comédia, e na parte de ação e aventura ela fala sobre a jornada do herói, que também é uma questão muito importante para entender não apenas os filmes, mas uma série de outras produções sociais que são calcadas nessa mesma lógica aqui, inclusive na política e na mídia de massa também, tá? Ficção científica e os filmes de suspense e de terror também, tá? Para além da questão do roteiro e tal, que são coisas muito legais também, discussões muito interessantes que ela traz aqui nesse livro muito bacana chamado Como Ver um Filme, tá? Da editora, deixa eu ver aqui qual é a editora, se não me engano, a editora Nova Fronteira, editora Nova Fronteira, tá bom? Então essa é a nossa 8ª dica de hoje. E aí, pessoal, faltam duas aqui. A nona é esse trabalho muito interessante aqui da Olga Gerizoli Kempinska, tá? Que é, se não me engano, da UFRJ. Deixa eu ver aqui agora, que aí eu deixo essa informação para vocês aqui também. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui não tem essa informação. Depois eu passo para vocês aqui, então. Mas enfim, é da FAPERJ, tá? O livro foi feito pela FAPERJ. Então tá aqui Mallarmé e Cézanne, certo? Da Olga
Guerisoli Kempinska, Obras em Crise. Então ela vai falar sobre esses dois autores importantíssimos aí, um da literatura e o outro da pintura, que são dois autores importantíssimos da história da arte, né, de maneira geral, que é o Stéphane Mallarmé, francês, e o Paul Cézanne, tá? E, enfim, vai falar de aspectos da obra dos dois, mas especialmente do fato de que os dois são autores que chegam ali em momentos de crise radical, não só na sua produção pessoal, mas na própria história da literatura, né? O Mallarmé está ali no finalzinho do século XIX e produzindo, enfim, uma série de questões importantes ali, o lance de dados, o ptics, né, que é aquela palavra estranha ali, nova e tudo mais, e ela fala bastante disso aqui nesse livro, que é muito interessante também, essa discussão do Mallarmé. E vai falar também do Paul Cézanne, da questão das manchas, né? E vai falar de uma série de outras coisas conectadas também com a obra dele, a parte final da obra dele, aquela questão da montanha de Saint-Victoire, se não me engano, eu acho que o nome do quadro é esse, e que também apresenta ali uma série de contribuições, né, para a história da arte, e o quanto que essas obras, ainda que sejam feitas em registros diferentes, o quanto elas dialogam ali, não só do ponto de vista histórico, né, mas também do ponto de vista do estilo e tudo mais, tá? Então, muito interessante aqui, só para ler rapidinho para vocês, está aqui atrás. Este livro propõe uma aproximação entre a obra poética de Mallarmé e a obra pictórica de Cézanne. Apesar de serem consideradas revolucionárias no que diz respeito ao sistema de representação na história da arte, são raras as reflexões que buscaram compará-las de forma consistente. É o que ela faz aqui muito bem, tá? O livro é muito bom e vale muito a pena também para quem quiser acessar, tá? Então, a nossa nona dica do vídeo de hoje, tá? Mais uma produção de uma escritora, mulher e de qualidade, tá produzindo coisa bacana aí, brasileira, certo? Vale muito a pena, então, para vocês aí a dica para o Dia da Mulher. E a nossa última dica é esse livraço aqui também da Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, tá? Que é o 10º livro aqui da nossa lista de hoje, e que fala sobre o julgamento do Adolf Eichmann, que foi um dos últimos nazistas capturados, tá? Depois, né, do final da guerra, teve o julgamento de Nuremberg e tal, aqueles que foram capturados ali logo, né, rápido, eles foram julgados ali pelo julgamento de Nuremberg. Depois teve alguns outros que foram capturados, conseguiram fugir, né, e foram capturados em outras partes do mundo. O Eichmann foi capturado na Argentina, tá? E aí tem uma série de discussões interessantes que inclusive ajudam muito a entender muita coisa que está acontecendo lá em Israel agora, na Palestina, né? O exagero de Israel, o racismo reverso, né, dos israelenses contra os palestinos, tá? E, enfim, e aí ela discute uma série de contradições do julgamento, da prisão, da captura do Eichmann, que foi feita pelo Mossad, que era o serviço secreto de Israel, a revelia do governo argentino. Eles entraram lá escondidos e pegaram o cara e levaram embora, quer dizer, né, uma coisa realmente bizarra, e que denota também essa maneira unilateral daquela gente lá de funcionar, e que é bastante um ressentimento violento que ignora as instituições internacionais, ignora o direito internacional, né, não estão nem aí para isso. E inclusive ela foi muito atacada por isso na época, não só, né, por Israel, pelos judeus de Israel, mas pelos judeus dos Estados Unidos também, porque os judeus dos Estados Unidos são ali, são donos de várias empresas de comunicação, de cinema e tudo mais, e ela foi bastante atacada porque fez uma coisa que incomoda muita gente, que é filosofia, né? Pensou, falou, tô aqui para refletir, não tô aqui para ficar fazendo afago, né, numa situação que tem alguns problemas aqui, tem uma série de questões. E, enfim, o julgamento teve uma série de problemas também, que ela vai narrando, né, uma coisa meio espetaculosa, meio sem pé nem cabeça e tal, e ao mesmo tempo estava meio que, né, era um julgamento também que estava meio dado de saída, né, já sabia que na verdade a pena ia ser mesmo a pena capital, e a coisa serviu ali muito mais para enfim, né, para um espetáculo, com as exceções de praxe ali, que teve discussões importantes feitas também, tá, pela galera que estava querendo pensar ali de fato, tá? Então, pessoal, Eichmann em Jerusalém, grande livro aí da Hannah Arendt, tá? Que inclusive também tem um filme chamado justamente Hannah Arendt, de uma diretora chamada Margaret von Trotta, um filme alemão, se não me engano, e que conta a história desse livro aqui, tá? Obviamente que não é o livro inteiro, né? Pegam ali umas partes do livro e a discussão central do livro, né, que é o julgamento do Eichmann, e essas contradições, né, que ela aponta,
E discute também, até agora voltando ao livro, discute também, a Hannah Arendt discute também um conceito de banalidade do mal, que é um conceito muito interessante, muito importante para pensar não só o que foi o nazismo, mas o que é muita coisa que a gente está vivendo hoje ainda. Tá? Tem muita coisa aí que a gente está vivendo que está calcada nessa ideiazinha de banalidade do mal, justificativa de crime a partir de trabalho e etc e tal. Tá? Tem muita coisinha bacana que dá para discutir a partir desse livro aqui no mundo de hoje ainda. Beleza, pessoal? Então tá aqui a Hannah Arendt, nossa 10ª dica, tá, do vídeo de hoje. E é isso, tá? Então, parabéns a todas as mulheres aí pelo Dia da Mulher. E, enfim, então aí as dicas que você pode comprar se você for mulher, ou se você tiver aí, né? Se você tiver alguma mulher na família, ou a namorada, a esposa, a irmã, prima, mãe, vó e tal, amiga, contribua aí, quer dizer, né? Presenteie, né? Dê de presente o livro, que é sempre bacana, tá? E a gente se fala no vídeo de amanhã aí, beleza, pessoal? Então, um grande abraço, tamo junto, fui.